Bem-vindos a 2022, signo de Capricórnio. Isso para Sol, Ascendente e Vênus em Capricórnio, tá bom, gente? Gosto muito de capricornianos, tem capricornianos que me acompanham muito, assim, grande parte das pessoas que me cercam são o signo de Capricórnio. E olhando no geral pro jogo de vocês, eu vi algumas coisas que me chamaram bastante a atenção, porque eu acho que assim, alguns capricornianos tomaram decisões muito importantes ao longo de 2021. Decisões que te colocaram no lugar de solidão, assim. Por exemplo, términos de relacionamentos, decidir romper com algumas amizades, viver um pouco mais, de uma forma mais isolada do restante das pessoas. Eu vejo os capricornianos, é interessante que geralmente sai o eremita. Para você saiu agora o Papa, que é o mestre da reconexão, do religare, né? Ao contrário do eremita que caminha só. Então acho que assim, se em 2021 você se isolou, você buscou um outro tipo de estilo de vida, isso para um grupo 1 de capricornianos, tá? Você centralizou suas energias, suas forças para cumprir com um objetivo específico e acabou se vendo só no final das contas. 2022 vai ser um ano que vai te pedir para exercitar muito a compaixão, exercitar muito, olhar para o outro com mais delicadeza, olhar para o outro com mais cuidado, olhar para o outro com mais humanidade, assim. Eu vejo que vocês, ao avançar, e vocês são pessoas fantásticas, capricornianos são fantásticos, mas ao vocês avançarem um pouco com alguns objetivos, vocês vão ficando endurecidos, né? E tem uma frase do Che Guevara que eu gosto muito, que é: há que endurecer-se sim, mas perder a ternura jamais. E, né, mando mensagens subliminares aqui nesse vídeo. E eu gosto muito dessa frase do Che, porque sempre fala que por mais que o externo ele esteja endurecido pelos processos da vida, o coração tem que ser um coração mole, um coração generoso, um coração aberto. E vocês capricornianos são generosos. Mas aí vem o segundo grupo de capricornianos. Quando vocês estão em uma situação de conflito interno, vocês atropelam as pessoas, vocês magoam as pessoas e às vezes não medem como isso afeta o outro, ou vocês não se preocupam em pedir perdão, porque eu acho que na cabeça de vocês o perdão ele é expresso em ações, mas como que a pessoa que você magoou vai saber que você pediu perdão, sendo que vocês não convivem mais? Pode ser que você tenha se redimido em termos das suas atitudes, mas isso não significa que a vida tenha melhorado para você. Então, para o grupo 1 de capricornianos que já fez essa passagem em 2021, eu vejo logo em janeiro vocês sendo agraciados pelo universo com uma abertura de caminhos, de possibilidades, de trabalho inclusive, né? Novas possibilidades de trabalho, de estudo, mais foco, mais consistência para poder perseguir os objetivos de vocês. Para os capricornianos que ainda não pediram perdão, que ainda não fizeram a virada, eu vejo até abril algumas situações se arrastando. Então, se você foi injusto com alguém, alguém será injusto com você, de uma forma bem brutal. Se você se recusou a assumir responsabilidade de algo, e eu falo isso aqui da injustiça e das responsabilidades. Se você se recusou a ser responsável por algo que você cativou, eu achei que era um malandro, gente. Se você se recusou a ser responsável pelo que você cativou, a vida vai exigir de você uma situação onde você vai precisar se responsabilizar pelos seus atos. Então eu vejo aqui você cometendo um certo vacilo, um deslize, algo até que pode provocar disputas na justiça. Então, capricornianos que são pais e mães e não fizeram a virada ainda, cuidado para não perderem a guarda de seus filhos ou não terem que renegociar a guarda de filho. Tenso, né, gente? Mas assim, eu gosto dessas duas possibilidades de Capricórnio, porque a primeira é um capricorniano que assumiu o BO de ser quem ele é. Mas ele assumiu o BO e às vezes ele se distanciou dos outros para que ele conseguisse se concentrar. E agora ele vem na retomada. Então, para esse primeiro grupo bem aspectado, eu vejo a partir de maio do ano que vem, vocês voltando a se sentirem conectados com uma parte afetiva de vocês que ficou perdida no processo. Eu vejo vocês buscando o bem-estar emocional, retomando atividades físicas, se concentrando em olhar para o outro com mais carinho, com mais dignidade. Isso para vocês que já entenderam do que eu estou falando. Para quem ainda não vivenciou esse processo, eu vejo você se cansando muito, meio que brigando com a vida.
Sabe quando a gente, ao invés de concordar com o destino, a gente questiona ele, a gente interpela? Eu vejo até agosto alguns capricornianos batendo na mesma tecla, ou insistindo em coisas que já não fazem sentido mais, e isso provocando uma enorme insatisfação, 4 de copas, e um enorme cansaço, 9 de paus. Então, assim, estamos falando de 2 tipos de capricornianos com ensinamentos diferentes, mas que vão estar vivenciando processos onde vocês são forçados a finalizar. Então, tem um estilo de vida, tem uma forma de orientar as coisas, uma forma de viver, de se comportar, de tratar o outro, que precisa ser modificada, capricorniano. Senão, vocês vão continuar voltando pra estaca zero, começando tudo de novo até entenderem qual o real objetivo de vocês estarem aqui. Então, eu acho que... E aí é muito doido, porque se no primeiro quadrimestre a gente fala de 2 capricornianos diferentes, um que conseguiu se orientar, conseguiu se encaixar, e o outro que está num lugar mais difícil, mas pro final do ano, essas perspectivas se alinham. Aqui aparece vocês, né, o diabo, carta regente de Capricórnio, aparecem vocês aqui muito focados em trazer um movimento diferente para o final de ano. Então eu vejo alguns capricornianos aqui, no final do ano de 2022, buscando expandir aquilo que eles conquistaram. Então, se você abre um empreendimento, pode ser que o final de 2022 marque um processo de expansão muito grande, talvez até abrir empreendimentos em outras cidades. Ao ponto de que, se você não estava nessa mesma energia de expansão, se você é um capricorniano que começou a construir as coisas em 2022, eu vejo que o final do ano vem trazendo um esforço contemplativo de você assumir algumas rédeas, né? Você reassumir o controle de alguns aspectos da sua vida, da sua carreira, da sua sexualidade, enfim, muitas coisas aqui. E isso é importante. Eu vejo alguns capricornianos lidando com vícios aqui. Bebida, droga, coisas que são mais viciantes, tá, gente? Beber café todo dia é um vício? Mas não é um vício tão destrutivo quanto droga, quanto bebida. Então eu vejo aqui alguns capricornianos que, para mascarar certos tipos de sentimento, se doou ao vício desde o ano passado, desde 2021. E aí eu vejo vocês tentando mascarar esse vício, não tendo muito controle sobre isso, não conseguindo priorizar o bem-estar e a saúde, e no final do ano de 2022 colhendo os frutos de uma vida que não é saudável. Então o capricorniano tem que vigiar aí o tempo inteiro, porque como vocês são muito rígidos, vocês têm uma tendência a extravasar em coisas que são extremamente viciosas, mas que destroem somente a vocês. Então, é hora de perceber esse comportamento autodestrutivo do Capricórnio e tentar canalizar isso para um outro tipo de coisa que envolva um pedido de ajuda, que envolva uma colaboração. Então, eu vejo aqui o capricorniano só conseguindo sair de situações relacionadas a problemas de saúde e bem-estar quando vocês decidem pedir ajuda a alguém, tá? Decidem cuidar mais de vocês. Isso é muito doido. Do ponto de vista específico de trabalho, falei de algumas expansões acontecendo pro final do ano, mas acho que de janeiro a junho vocês vivem um momento mais estável, onde vocês vão prosperar, mas essa prosperidade não vai ser tão escalável, tão grande quanto você acreditou que ela seria. Por quê? Vão existir algumas necessidades de investimento em outras coisas. Então pode ser que você abriu um empreendimento e você tá pensando que vai receber uma grande bolada até abril, ou que vai conseguir regularizar os números da sua empresa até abril. Eu acho que isso se estende até agosto, porque você vai precisar investir em algo que antes não era uma prioridade. Talvez problemas relacionados a estruturas físicas, né? Dar uma reformada em casa ou no ambiente de trabalho, trocar o encanamento, coisas que envolvem a manutenção física do espaço onde você trabalha. Mas isso não acho que vai ser um empecilho, não vai deixar vocês nem mais ricos nem mais pobres, é só um ponto de atenção mesmo. Espiritualmente falando, é muito legal porque saiu um papa e no final do jogo a gente tem o diabo e o carro. Então acho que assim, vocês ainda não se entenderam como pessoas espiritualizadas. A espiritualidade está o tempo todo tentando se comunicar com vocês de uma forma mais responsável. Mas vocês não se sentem, sabe aquela coisa de
todo mundo é médium menos eu? Já, todo mundo recebe mensagem de Deus, todo mundo conversa com o espírito, menos eu. Ou então, se eu já conversei, hoje eu não quero conversar mais. Então vocês enxergam a espiritualidade, propriamente dita, viver o transcendente como algo muito distante de vocês. E aí alguns capricornianos encontraram outras formas de exercitar a espiritualidade. Mas acho que mais pro final do ano, vocês vão pensar, poxa, eu vendo alguma coisa que é espiritual, eu trabalho com algo que remete à espiritualidade, ou que evoca, que chama a espiritualidade nas pessoas. Por que que eu me recuso a me envolver nisso? Do que eu tenho medo? Então eu vejo no final do ano o capricorniano encarando alguns medos aí relacionados ao universo espiritual. E eu acho isso muito legal, porque no frigir dos ovos, vocês são tão parte desse processo, né? Tão intuitivos quanto qualquer outra pessoa. E a carta da lua é uma carta de muita intuição. Então eu vejo que a intuição do capricorniano vai estar ainda mais aflorada em 2022. E talvez em alguns momentos vocês tentem mascarar isso e mais pro final do ano aceitam a intuição como um presente, né? Como um dom, como um talento. E eu acho que quando vocês lidam com talento, que é algo mais material, fica mais fácil de gerir, de gerenciar essa expectativa. Então pensem na intuição, na espiritualidade como um talento. Vocês capricornianos são extremamente racionais. Se você estivesse desperdiçando um talento, como você se sentiria? Então acho que esse é o momento de olhar para a espiritualidade de uma outra forma. E é muito interessante que a carta do oráculo da deusa de conselho pro ano foi a carta da centralização. E ontem mesmo eu tava passando pelo meu baralho, tinha muito tempo que eu não tirava essa carta num jogo. E eu acho que ela fala de, se você não conseguir se concentrar no que importa, as coisas não vão acontecer. E o capricorniano, ele é muito focado em fazer acontecer, em fazer a coisa ir pra frente, são executores natos. Mas a centralização fala de uma conexão ainda mais funda com um propósito. Pode ser que ao longo de 2022 você se sinta um pouco perdidos com relação ao propósito em meio de tanta exaustão e trabalho. E aí é hora de dar uma pausa, e aí tem 2 arcanos de pausa aqui. É hora de dar uma pausa para reestruturar, para redimensionar e para conseguir se enxergar no processo dos tantos botões que você tem apertado. Então, para capricornianos que estão fazendo a mesma coisa há muito tempo ou que estão numa empresa há muito tempo, é hora de dar uma pausa para ver se vocês ainda se enxergam nisso. Para capricornianos que estão começando coisas novas, pode ser que você fique perdido no meio da enxurrada de possibilidades que essa oportunidade nova te dá. Sempre que você se sentir perdido, se lembra do seu propósito. O seu propósito era construir um espaço de acolhimento, de aconchego, de cura, de diversão para as pessoas. Eu vejo isso muito aqui, o aconchego, a diversão, muito aqui no Diabo, e a cura e o bem-estar muito no 9 de Copas. Se o objetivo do empreendimento era esse, e se você sente que talvez esteja se distanciando disso para fazer outra coisa, é hora de resgatar, de voltar para o que você já vinha construindo. Para capricornianos que estão solteiros ou recém-terminados, que é solteiro, mas assim, solteiro há menos tempo, eu vejo que vocês estão querendo ficar sozinhos nesse momento. Que esse é o momento de vocês se entenderem consigo mesmo. Grupo 1 está se entendendo consigo mesmo. Grupo 2 joga em si mesmo uma inaptidão em se relacionar. Tem alguns capricornianos que falam, mas eu não quero me relacionar com ninguém, eu não consigo agora, eu não vejo graça em ninguém, mas isso é uma fachada pra explicar o porquê vocês não querem se sentir vulneráveis. Então eu vejo capricornianos que de fato querem ficar sozinhos e outros que só não querem compartilhar da própria vulnerabilidade com ninguém. Capricornianos casados, namorandos, enrolados, eu vejo que não existem muitas modificações afetivas para 2022. Quem tá casado vai continuar, quem tá solteiro continua até certo ponto, quem tá solteiro e se transformando, se desenvolvendo, cuidando de si, pode ser que encontre alguém legal a partir de junho de 2022. Mas não aparece ninguém específico no jogo além de vocês mesmos. 2022 é o ano do capricorniano lobo solitário. Não que vocês vão ficar sozinhos, mas eu acho que as grandes questões que vocês vão lidar não vão ser nem de relacionamento, vão ser questões internas relacionadas à forma como vocês se percebem. E isso eu acho que é muito mais difícil para o capricorniano do que lidar com outras pessoas. É aceitar que a forma como vocês estão lidando consigo mesmo talvez seja muito dura, muito intempestiva, muito pouco flexível.
E aí é o aprendizado da humildade, né? Reconhecer que vocês podem errar, reconhecer que vocês estão passíveis ao erro, inclusive com vocês mesmos. De uma forma geral, acho que é um ano bom de muitas conquistas, de concretização de planos que foram feitos há muito tempo atrás, de uma colheita muito interessante financeiramente. Vejo muitos capricornianos ganhando muito dinheiro, que para vocês é ótimo, mas também vejo vocês tendo que lidar com algumas situações a nível pessoal para conseguir enxergarem erros que vocês mesmos estão cometendo consigo mesmos. E acho que é isso. Lembrem-se de me seguir nas redes sociais, de ativar as notificações, o sininho, curtir e comentar aqui o que você achou da previsão. Comentar o que você achou da previsão de 2022. Se quiser conversar comigo um pouco mais detalhadamente, entra no meu Instagram, me manda uma DM que eu vou amar responder você e as suas dúvidas com relação à previsão, tá bom? Um grande beijo e até fevereiro!